É muito interessante falar do luto, falar do mistério que é a vida, do mistério que é a morte, porque todos nós sabemos que um dia vamos passar, mas não há como não marcar. Principalmente a ida das pessoas que nós amamos causa uma dor pela ausência, por tudo aquilo que foi vivido e que a partir daquele momento não vai se repetir, não vai acontecer, não irão acontecer novas experiências. E o bom é que vocês buscaram um refúgio na fé. A fé para nós, ela deve permear as nossas alegrias e as nossas dores. As nossas alegrias para que elas sejam vividas em Deus. E as nossas dores para que nós sejamos sustentados por ela. Então, isso dá um rumo diferente à nossa dor. Isso dá um rumo diferente ao nosso luto. A gente observa com os olhos diferentes e a gente amadurece de forma diferente. Amadurecer com fé é criar uma força que a gente sabe que não é nossa. Perfeito. Verdade. Tem algo maior do que nós e que nos sustenta. Isso nos faz lembrar aquela passagem de São Paulo aos Filipenses. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, diante dele, ele nos assiste e nós nos damos inteiramente a ele. Não tem como não superar. É a nossa dor unida à dor dele na cruz, é o nosso Calvário unido ao Calvário dele, para que também nós se manifeste em nós a glória que se manifestou. Mas olha só, imaginem vocês passando por uma dor dessa e buscando, né, o auxílio em lugares que não são esse, da fé. Imagina o que é que isso Os poderia vazios. ter revolucionado na vida de vocês, né? Os E aí? vazios. O pai do Fábio... Faleceu. Aí vem aquela outra parte, né? Não, eu rezei tanto, orei tanto, por que tu não me atendeu, Senhor, né? Aí vem aquela revolta interna, né? A tentação da revolta, né? Mas superei, agradeci a Deus pelos momentos que estive com ele, o tempo que estive com ele, né? Entendi que era a hora dele partir, mas agradeci sempre a Deus por tudo que ele me proporcionou. E a partir daí, a gente, ao invés da gente, foram 7 anos mais ou menos, né, mãe? 95 Eu já ia perguntar isso. 7 anos. Foi 7 anos. Foi mais ou menos no 7º ano, que tem uns estigmas aí, né? A gente Mas mas foi 7 anos para poder acontecer isso. Aí entramos no período dos próximos 7 anos, né? E aí, nessa outra fase da nossa vida, né? Aí chegou o Gabriel, depois, que foi a cerejinha do bolo na nossa família. Eu ainda pensava em ter um terceiro filho. Eu dizia assim, eu tive com 5 anos, de um pro outro, quando tiver com mais 5 anos, eu tenho outro. Porque como eu comecei a ter filho cedo, né? Então, aí, os anos foram passando, tudo redondinho novamente, né? Me formei, batizei meus filhos, né? Tudo direitinho, até que quando nós estávamos com 15 anos de casado, nosso casamento entrou em crise. O Fábio não cumpriu aqueles juramentos que ele fez no pé do altar. E nós quase que nos separávamos. Eu costumo dizer e pensar assim, que eu tinha na minha mão, durante todo esse tempo, uma joia preciosa, uma joia rara, que era meu amor, né? Uma joia rara que quase eu perdi, depois de ter tido esse encontro com Jesus, apesar de não ter acontecido o que eu queria, mas ter entendido, mas que não é por causa disso, mas nesses próximos 7 anos, eu acabei não seguindo realmente aquilo que eu tinha prometido lá no altar no passado. E deixei o mundo me levar. Né? Deixei o mundo me levar. Eu sempre fui muito católico, muito de igreja e tudo, mas acabei que deixei o mundo me levar. E isso me atrapalhou demais o nosso casamento, a nossa relação. A gente já não tinha mais aquela cumplicidade de sempre. Eu não tinha mais o amor eu sei que eu tinha. Eu sentia que eu tinha um amor por ela, por mim. Mas eram brigas, eram discussões. É como se não se entendesse mais. Mas nesse momento, é isso que a gente também tem que perceber, né? Todo casal pode entrar em crise, né? O mundo grita muito alto, né? A gente teve, né, padre, esses dias numa reunião sobre os barulhos do mundo. O mundo faz um barulho muito grande. E, sem querer,
aquele católico que está indo para a Santa Missa, que acha que está ali vivendo, né? Com a família linda. Muito bonitinho. Que... De grão em grão, né? De sim, sim ou não e não, a gente pode estar se desviando do caminho.